Divórcio: como superar e ajudar os filhos a se adaptarem. O divórcio é uma das experiências mais desafiadoras que uma família pode enfrentar. Para os adultos, significa a necessidade de reconstruir a vida, redefinir relacionamentos e lidar com uma montanha-russa emocional. Para as crianças, é a ruptura de um mundo que parecia sólido e previsível. Mas, ao contrário do que muitos temem, o divórcio não precisa ser sinônimo de trauma irreversível. Se bem conduzido, pode se tornar um período de aprendizado, crescimento e fortalecimento dos laços familiares de novas maneiras. O impacto emocional do divórcio. O divórcio não é um evento único, mas um processo que se desenrola ao longo do tempo. No início, sentimentos como tristeza, raiva, culpa e medo podem dominar tanto os adultos quanto as crianças. Os pais enfrentam o luto da separação, enquanto os filhos lidam com a insegurança sobre o futuro. Cada idade reage de forma diferente. Crianças pequenas podem regredir em comportamentos já superados, como chupar o dedo ou fazer xixi na cama. Crianças em idade escolar costumam ter muitas perguntas práticas e podem sentir culpa, achando que fizeram algo errado. Adolescentes podem expressar raiva, desafiar regras ou se tornar mais independentes como forma de lidar com a mudança. O mais importante neste momento é criar um ambiente seguro, onde a criança possa expressar seus sentimentos sem medo de ser julgada ou de magoar os pais. O que os filhos precisam ouvir, após o divórcio? Muitos pais sentem dificuldade em conversar sobre o divórcio com os filhos. No entanto, evitar o assunto pode aumentar a ansiedade e gerar fantasias que tornam a situação ainda pior. O segredo é falar de forma clara, respeitando a idade e a maturidade da criança. Aqui estão algumas mensagens essenciais que devem ser transmitidas. O divórcio não é culpa sua. Muitas crianças acreditam que o comportamento delas influenciou a separação. Reafirme que a decisão foi dos pais. Nós sempre vamos te amar. O relacionamento entre os pais pode mudar, mas o amor por um filho é incondicional. Você terá uma nova rotina, mas continuará vendo os dois. A previsibilidade ajuda a diminuir a ansiedade. Explique onde a criança vai morar, quando verá cada um dos pais e quais serão os novos arranjos. Evite discussões sobre culpa, traições ou dinheiro na frente dos filhos. Crianças não precisam ser confidentes dos pais nem devem se sentir pressionadas a tomar partido. Ajustando a rotina e criando segurança. Após a separação, o maior desafio para os pais é criar um novo senso de estabilidade para os filhos. Algumas estratégias podem ajudar nessa transição. Estabeleça uma rotina previsível e saber quando e onde estarão dá segurança às crianças. Mudanças bruscas podem aumentar o estresse. Seja consistente com regras e limites, e muitas vezes, pais divorciados sentem culpa e podem relaxar na disciplina, mas crianças precisam de estrutura. Manter expectativas claras evita confusão e insegurança. Estimule um bom relacionamento com o outro genitor e mesmo que a separação tenha sido difícil, os filhos não devem carregar esse peso. Permita que eles se sintam à vontade para amar ambos os pais sem medo de desapontar ninguém. Como lidar com conflitos entre os pais, após o divórcio? É natural que existam divergências entre ex-cônjuges, especialmente quando o assunto é a criação dos filhos. No entanto, a forma como esses conflitos são gerenciados pode definir o impacto emocional da separação nas crianças. Pesquisas mostram que não é o divórcio em si que causa problemas psicológicos nos filhos, mas o nível de conflito entre os pais. Para evitar danos emocionais, siga estas diretrizes. Nunca use os filhos como mensageiros, e diga ao seu pai que ele está atrasado com a pensão coloca a criança no meio do conflito. Evite críticas ao outro genitor na frente dos filhos, a criança pode se sentir dividida e culpada por gostar de ambos. Adote um tom neutro e profissional, e trate a relação com o ex como uma parceria de trabalho, o foco deve ser o bem-estar dos filhos. Se o convívio for muito difícil, aplicativos de comunicação voltados para pais divorciados podem ajudar a manter as conversas objetivas e organizadas. A criança está tendo dificuldades, após o divórcio? Quando buscar ajuda profissional?
Mesmo com todo o cuidado dos pais, algumas crianças apresentam dificuldades emocionais e comportamentais após o divórcio. Sinais de alerta incluem mudança drástica no comportamento, isolamento, agressividade excessiva, queda no rendimento escolar. Sintomas físicos sem causa aparente, dores de cabeça, enjoos, insônia. Medo intenso de ficar sozinho ou ansiedade extrema. Tentativas constantes de reunir os pais ou recusa em aceitar a nova realidade. Se esses sinais persistirem, pode ser útil procurar um psicólogo infantil. Terapias individuais ou em grupo ajudam a criança a expressar sentimentos e desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento. Recomeçando, o divórcio como uma nova oportunidade. Embora o divórcio traga desafios, ele também pode ser um momento de transformação e crescimento. Pais que enfrentam a separação com maturidade e responsabilidade ensinam aos filhos lições valiosas sobre resiliência, respeito e adaptação. Lembre-se, as crianças não precisam de pais perfeitos, mas de pais que estejam presentes, que as escutem e que ofereçam segurança emocional. Com amor, paciência e diálogo, é possível atravessar essa fase difícil e construir um futuro saudável para toda a família. Se você está passando por um divórcio e precisa de apoio para lidar com as emoções e ajudar seus filhos nessa transição, considere buscar ajuda profissional. Você não precisa enfrentar esse momento sozinho.